Apocalipse capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 8. Diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então nós vamos ver, irmãos, até o versículo 8. Eu estava pensando em pegar o capítulo todo, mas pelo tempo que a gente tem ia ficar algo muito corrido, tá? Então, prometo que nos capítulos seguintes, quando der, vai chegar capítulos que vai ser mais fácil a gente ver um capítulo só, porque aí vai ser um acontecimento só. Então, agora, o problema que a gente tem de pegar o capítulo 1 todo é que essa primeira parte que a gente viu, ela é apenas uma introdução daquilo que vai acontecer, do que João vai começar a enxergar. Então, isso aqui é só uma saudação, né? Então, eu gostaria que nós ficássemos até o versículo 8 hoje. Na semana que vem, a gente vê o restante do capítulo e, dando tempo, a gente já entra na primeira igreja ali, tá bom? Mas só porque hoje é importante a gente entender a respeito do Apocalipse. A gente vai ver uma visão geral, de cima. É como se você tivesse uma vista panorâmica. Você olha de cima e consegue enxergar tudo, né? Então, é necessário, para nós podermos ter o melhor entendimento das Escrituras, dos livros da Bíblia, e principalmente o Apocalipse, é importante a gente entender o que aconteceu para que João chegasse nesse ponto de ter essas visões. Infelizmente, irmãos, a maioria dos cristãos não sabem desses fatos. A maioria dos cristãos não entendem como é que João chegou nesse ponto, eles não sabem como é que João chegou na ilha de Patmos. Então a gente sabe aqui que o autor, logicamente, é João. A gente sabe que não é João Batista. João é o mesmo autor, né, do Evangelho de João e das cartas, 1º, 2º e 3º João. Então ele escreveu o Evangelho, as cartas e também o Apocalipse. Tem pessoas que discordam, né, de que João escreveu o Apocalipse, esse mesmo João, por causa da diferença. Quando você pega o Evangelho de João e pega também as cartas, a 1ª, 2ª e 3ª carta de João, você vê que é uma linguagem mais culta. Se você prestar atenção quando você lê, você vai ver que é uma linguagem mais culta, mais bem organizada. Já Apocalipse é algo mais bruto. Mas a gente tem que entender que Apocalipse, João aqui ele já estava de idade avançada, e ele começou a escrever coisas que seria difícil para nós, se para nós que vivemos hoje com tanta imaginação, tecnologia e tantos efeitos visuais, né, em filmes e tal, se para nós seria uma dificuldade descrever essas coisas, imagina para João. Porque nós sabemos, ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo, a gente sabe disso. Mas quando os autores da Bíblia escreveram inspirados pelo Espírito Santo, Deus não deixou de lado a personalidade deles. Eles continuaram sendo eles mesmos, mas inspirados pelo Espírito Santo, eles escreveram a palavra de Deus.
Aí nesse caso eu me lembro muito de Amós, né? Amós, ele era o quê? Ele era boiadeiro e cultivador de sicômoros, já viu lá? Aí ele chega no ponto que ele diz, eu não sou ninguém, eu sou só um boiadeiro, cultivador de sicômoros, mas assim diz o Senhor. Então quer dizer, ele não deixou de lado a personalidade dele. Deus usou a personalidade dele, mas usou também a vida dele inspirada pelo Espírito. É o mesmo caso de Pedro. Lembra de Pedro? Pedro, aquele homem, né, aquele impulsivo, naquela impulsividade dele, Deus usou a vida dele. Né? Então, os homens de Deus, eles não são meramente robozinhos que vão escrevendo todas as coisas e caem fora de si. Não é isso. Mas eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo, mas também Deus não desconsiderou a personalidade deles. Então, por isso a gente vê que o escritor de Apocalipse, ele é João. Então, João escreveu. Agora, nós entendemos então aqui que João, ele está idoso e ele está exilado na ilha de Patmos. Essa ilha de Patmos, daqui a pouco eu vou mostrar um mapa ali, mas só para os irmãos já entenderem, ela está ainda situada na Ásia Menor, que era chamada de Ásia Menor naquela época, né? Não, hoje não tem uma Ásia Menor, mas naquela época havia uma Ásia Menor, nós vemos isso na Bíblia, e era uma pequena parte do lado esquerdo ali, né, da própria Ásia, que pegava mais o país da Turquia. Muitos eventos e cidades bíblicas, né, são mencionadas nesse lugar. Para a gente poder entender um pouquinho melhor, dá uma olhada ali, você vai ver ali no mapa. Está vendo ali? Então, essa aqui é a Ásia, aqui está a Ásia. Essa parte aqui era considerada a Ásia Menor. Então, aqui está toda a Turquia, a atual Turquia. Né? Então, essa parte aqui é toda a Ásia Menor. Então, aqui, quando nós andamos, nós vemos aqui mais detalhadamente, nós vemos então, né, aqui, toda essa parte aqui era considerada a Ásia Menor. E nós vamos ver por que é interessante a gente saber disso. Né? Então, a ilha de Patmos, consegue achar a ilha lá no meio ali? Difícil, né? A ilha de Patmos está ali. É aquele grãozinho de areia no meio do mapa. Aquela é a ilha de Patmos. Então, João, e nós vamos ver quem foi que mandou ele para lá daqui a pouco, mas João, ele foi exilado para lá, ele foi arrastado para lá. Nós vemos pela história, não bíblica, mas história da tradição. Vocês sabem, a Bíblia não escreveu tudo na história, nem tudo está escrito aqui. Até porque seria impossível, né, descrever toda a história, cada detalhe, né, nessas páginas. Né, então seria limitado. Mas existem certas coisas que tradicionalmente aconteceram e esse fato vem passando de geração em geração. E uma dessas coisas foi o fato de que houve a perseguição, nós sabemos disso, e nesse período de perseguição, houve um imperador que ele pegou João Batista para o castigar, né? João, né? O apóstolo. Se eu falar João Batista de novo é João, tá? Não é João Batista não. Ele pegou João, o apóstolo, querendo castigá-lo, ele era o último que havia restado dos apóstolos. Todos os outros já haviam morrido, martirizados pela causa de Cristo. Então, é até interessante se você fazer uma pesquisa de como os apóstolos morreram. Isso é muito interessante, tá? Todos eles foram martirizados. Sobrou João. Então, João, o último dos apóstolos, o imperador, ele mandou pegar João, e aí João foi castigado, né, sendo banhado numa bacia de óleo fervente. E aí diz a história que João foi banhado até lá. Alguns dizem que o seu corpo chegou a sofrer os danos da queimadura, mas ele não morreu. E aí o imperador, vendo que ele não morreu, então para aumentar o castigo, digamos assim, né, e não simplesmente a morte, enviou ele para a ilha de Patmos. Essa ilha de Patmos, diz a história, que era o lugar onde os imperadores romanos enviavam pessoas, hereges e tal, para o exílio, arrastavam para lá e deixavam lá na ilha. Então, provavelmente existiam outras pessoas ali, né? Mas aí então ele foi arrastado e jogado lá, né? E aí então, quando ele, talvez ele se viu
que ia ficar lá, né, durante o resto da sua vida, e foi o que aconteceu, mas desamparado. Então Deus ainda assim usou a vida dele, trazendo, né, todas essas visões aqui que ele recebeu, tá certo? Então nós vemos ali então a ilha de Patmos. Por que essa região é interessante, irmãos? A gente vai ver isso, porque logo depois do capítulo 1, nós vemos que João ele recebeu, né, uma mensagem relacionada às 7 igrejas da Ásia Menor, que inclusive elas estão ali. Então ali você vê a localidade de cada uma. Se você estudar a história, esses lugares existem até hoje. Talvez não povoados, muitos em ruínas, mas ainda existem. Então nós temos ali a carta, né, a cidade de Éfeso, onde havia a igreja de Éfeso, né, então foi enviada João recebeu, né, uma revelação com relação a essa igreja. Nós vemos ali a igreja de Esmirna, nós temos ali a igreja de Pérgamo, temos a igreja de Tiatira, depois de Sardes, a igreja de Filadélfia e Laodiceia. Então essas são as 7 igrejas da Ásia Menor, que João ele recebeu a revelação. E é interessante que nós vamos ver isso, irmãos, que quando ele descreve fatos sobre essas 7 igrejas relacionados à sua fé, ou o abandono da sua fé, nós vamos ver, né, quando nós entrarmos, que através da história da igreja, então nós acreditamos que essas revelações que ele recebeu sobre essas igrejas, elas são relacionadas a tempos na história. Tempos na história, desde a antiguidade até a época de hoje. Até a época de hoje. Tanto é que a última carta, né, a última carta aqui que ele teve a visão, foi a carta a igreja de Laodiceia. Que inclusive, quando nós olhamos todo o contexto, nós vemos que nós estamos vivendo a época de Laodiceia. Que ele vai terminar o capítulo 3 com isso, falando sobre Laodiceia. E outro fato interessante que comentamos na semana passada, quando finaliza o capítulo 3 e entra no capítulo 4, nós não encontramos mais a igreja. Não tem mais igreja aqui em Apocalipse. A igreja só vai aparecer lá no final, no milênio. Mas por quê? Porque nesse ponto aqui, então, espera-se já que houve o arrebatamento, né? Então esse é o evento que nós estamos esperando. Está entendendo? Então, nós estamos vivendo a época dos laodicenses, e aí logo em seguida o arrebatamento. E aí entrarão os eventos que nós vamos rever, né, mais para frente, tá bom? Então ali está a ilha de Patmos. Tem outros eventos que aconteceram, né, nessa mesma região. Por exemplo, só a título de curiosidade, você olha aqui a cidade de Corinto. A cidade de Corinto está aqui. Que já essa parte aqui já faz parte da Grécia. Então não é mais Ásia, aqui já é a Grécia. Aí nós temos também, né, a igreja em Filipos, aqui em cima. Está vendo? Que Paulo escreveu a carta aos Filipenses, né? Então ali ficava a cidade de Filipos. Nós vemos a cidade de Tessalônica aqui. Está vendo? Nós vemos a cidade de Bereia aqui, que fala lá, lembra quando fala que os bereanos foram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles examinavam cada dia, se aquelas coisas que eram pregadas eram daquele jeito mesmo, né? E aí nós temos então aqui, nesse canto daqui, a região da Galácia. Quando você lê a carta aos Gálatas, você vê ali, Paulo escreve a carta, né, a carta aos Gálatas assim: carta às igrejas situadas, né, na região da Galácia. Porque tem gente que acredita que a Galácia é uma cidade. É muito comum a gente ouvir isso. A cidade da Galácia não é cidade, é uma região. Então essa região aqui, toda aqui, nós temos igrejas que Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Então foi mais de uma igreja, região. Então você vê que muitas coisas aconteceram nessa Ásia Menor aqui. Então sempre que a Bíblia fala Ásia Menor, então você já pode imaginar, hoje é aquela região da Turquia, todo aquele meio ali, né, principalmente aqueles outros lugares onde tem tanto fogo cruzado, né, o negócio é feio ali. Mas é isso, tá bom? E aí
a título de curiosidade, essa aqui é o desenho, a foto da ilha de Patmos hoje. Ela é habitada, muitos turistas vão justamente por causa do Apocalipse visitar a cidade, né? Então você vê que a ilha tem praticamente duas partes. Ela tem a parte sul e a parte norte, ligada por aquele pedacinho de terra que está no meio ali, né? Então ali tem muitas casas, é habitado. Então aquela ali é a ilha de Patmos hoje. Então foi justamente nesse lugar que João foi exilado. Então foi nesse lugar que ele recebeu aqui a visão do Apocalipse. João foi banido para essa ilha. E lá ele permaneceu até o último dia da sua vida. Então ele foi o único apóstolo que morreu de velhice. O restante todos foram assassinados, martirizados, né? Agora, quem exilou João? Por que João foi exilado? Nós, há umas quartas-feiras atrás, eu acho que 2 ou 3, não me lembro, nós vimos algumas coisas, aqueles que estavam, nós vimos algumas coisas no livro de Tiago. Né, uma pequena mensagem no livro de Tiago, capítulo 1. Alguns que estão aqui não estavam naquele dia. Então, nós vimos a respeito dos imperadores romanos. Não sei se vocês vão lembrar. Quando nós encontramos os principais imperadores que perseguiram a igreja primitiva, então nós encontramos ali os principais deles, os mais conhecidos, os mais medonhos, né? Nós temos o imperador Cláudio, que ele dominou Roma em janeiro de 41 até outubro de 54. Isso aqui já depois de Cristo, da nossa era, tá? O ano 41. Hoje nós estamos em 2020, né? Então, no ano 41 até outubro de 54, ele dominou Roma. Ele era o imperador. E foi ele quem expulsou os judeus de Roma. Então, você vê que aqui já começou a ficar ferrenha a perseguição. Né? Ele simplesmente, quando você lê os fatos históricos, ele chutou os judeus de lá, muitos judeus, né? Eles foram chutados, escorraçados de lá, sem saber para onde iria. Depois desse homem, teve um outro imperador, que esse é o mais conhecido de todos, né? Que é o Nero. E é interessante, irmãos, eu encorajo você, né? Se você gosta de história, dá uma pesquisada para você ver a história de Nero. Apesar de uma história triste e macabra, é uma história interessante. O homem era doido, esse homem. Ele era maluco, né? Por tantas coisas que aconteceram. Então, ele dominou de 54 até 68. Foi esse homem que incendiou Roma em 64. No ano de 64, ele incendiou, colocou fogo na cidade de Roma, colocou a culpa nos judeus. Os judeus, né, muitos cristãos ali foram crucificados e incendiados. E aí diz os livros da história, quando você pesquisa, tem escritores que escreveram, escritores do primeiro século que escreveram, né, sobre aqueles fatos, que aí esses escritores, eles dizem que as ruas da cidade ficaram iluminadas com os corpos incendiados dos judeus cristãos, porque Nero colocou a culpa neles, falando que eles haviam se rebelado contra Roma. E aí Nero, diz a história, que ele subiu no alto de uma torre, né? Torre de Mecenas, tinha uma torre lá, subiu no alto dessa torre, pegou a sua lira, que era um instrumento parecido com uma harpa, né? E ele começou a tocar a sua lira, cantarolar, vendo os judeus pegando fogo e outros tentando fugir, os soldados matando e atendo fogo em mais pessoas. Ele simplesmente subiu lá no alto e começou a... Né? Diz a história que Nero, ele tinha esse perfil como se fosse de ator, sabe? Ele gostava muito de encenar. Então aí diz isso, né? Então ele vestiu uma roupa, subiu lá no alto lá e começou a tocar. Então você vê que o negócio era meio estranho, né? Então aí depois de Nero você vê que chega Vespasiano. Ele dominou do ano de 69 até 79. Foi esse homem aqui que inaugurou o Coliseu no ano 70. No ano 70 ele inaugurou o Coliseu. Então justamente nesse ano 70 foi o ano em que o general Tito de Roma, ele invadiu, né, Jerusalém, destruiu o templo, colocou fogo em tudo ali, né, e aí os cristãos, os judeus ali sofreram muito. E logo depois desse homem aqui nós vemos Domiciano, que ele dominou do ano de 81 a 96.
Esse aqui é algo interessante porque dizem que ele foi pior do que Nero. Tanto é que ele foi considerado como o segundo Nero. Ele foi o único que colocou sobre si próprio o título de Deus. Ele falou para o povo, então, eu sou o Senhor e Deus, eu sou Deus. Né? E foi justamente esse homem que deportou João para a ilha de Patmos. Então foi Domiciano que enviou João lá para a ilha de Patmos. Isso depois de banhá-lo num caldeirão fervente, né, de óleo fervente. Tá vendo? Então você vê que a história dos judeus já é uma história bem sofrida, desde aqueles anos, inclusive, né, até hoje, por causa de tudo isso. Mas Deus nunca desamparou o povo judeu. Deus ainda tem planos para o seu povo. Deus ainda há de restaurar todas aquelas pessoas, país e a sua fé e tudo mais. Né? Nós vemos que Deus tem planos para eles. Então, muitas pessoas, quando leem o livro de Apocalipse, eles não sabem esses fatos. Aí agora começa a fazer mais coerência na cabeça da gente, quando a gente começa a ler. Então a gente sabe o pano de fundo, sabe o que aconteceu. Né? Então foi esse homem aqui que mandou aniquilar o último dos apóstolos do Senhor Jesus. Irmãos, antes da gente entrar aqui no texto propriamente dito, a gente tem que entender uma coisa, lembrando, né, hoje é só uma introdução, tá? Então, para a gente entender um pouco melhor, se a gente entender essas coisas agora, daqui para frente vai fazer mais sentido. Muitas pessoas leem Apocalipse e não compreendem porque não sabem fatos que são necessários no decorrer do livro, são necessários a gente entender no decorrer do livro. E dessas coisas que nós temos que entender, como que a gente interpreta Apocalipse? Como é que a gente interpreta isso? Porque a gente lê tanta coisa ali, já passou pela sua cabeça em algum momento, quando você lê Apocalipse, de que, não, isso aqui só pode ser figurado, só pode ser uma metáfora ou no sentido figurado. Não pode, isso aqui só pode ser simbólico, isso não vai acontecer de verdade. Já passou isso pela sua cabeça? Eu acredito que sim, porque a gente começa a ler certas coisas que vão acontecer nesse mundo, e aí a gente começa a ficar meio pensativo. Puxa, mas será que é isso mesmo? Como é que é isso? É justamente esse o perigo que nós temos com a palavra de Deus. Porque muitas pessoas, quando leem a Bíblia, eles têm pensamentos desse tipo. E isso tira todo o foco. Porque nós, apesar de que a Bíblia tem muitas parábolas, algumas coisas que são no sentido alegórico, quer dizer, sentido não figurado, mas no sentido simbólico, querendo significar alguma coisa, no geral nós acreditamos na Bíblia literal. Tá? Isso é importante. Nós acreditamos numa Bíblia literal, na forma que foi escrita. Porque se nós não acreditarmos numa Bíblia literal, então a gente pode escolher, não, isso aqui eu acho que é simbólico. Não, isso aqui pode ser verdadeiro. Não, isso aqui é simbólico. Porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Não, isso aqui é simbólico. Não, então a gente não pensa assim. Nós acreditamos numa Bíblia literal. Embora existem alegorias, símbolos na Bíblia, tá bom? Mas, no geral, literal. Por que é importante isso? Porque existem algumas visões, né, pensamentos, algumas posições de interpretação. Existem aqueles que são considerados, né, os preteristas, acreditam numa interpretação preterista, vem de pretérito, né? Préter, passado, né, do latim. Essa posição surgiu em 1614. Então você vê que é uma posição nova. Mas o que acontece? Eles acreditam que os eventos do Apocalipse já se cumpriram no ano 70 depois de Cristo, quando a cidade de Roma foi incendiada e o templo destruído. No ano 70, que foi como eu mencionei antes. Que aí no ano 70, né, houve a diáspora, os judeus saíram, se esparramaram pelo mundo, e aí depois, só em 1900 agora me fugiu a data, mas se você pesquisar, então, não faz muitos anos, né, que Israel se tornou país de novo.
né? Tá vendo? Jerusalém se tornou capital, aliás, né? Então, você vê ali, eles acreditam que Apocalipse já aconteceu. Não, quando você lê Apocalipse, já tudo aconteceu, já aconteceu, né? Então, eles dizem que os eventos que ainda haveriam de acontecer é só a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos e o julgamento final, só. O resto tudo já aconteceu. Tanto é que, lembra, nós vamos ver, se você não lembra, fala sobre a besta, né? A besta do Apocalipse, a famosa besta. Para eles, a besta foi o imperador romano, lá daquela época. O falso profeta, que é o que, né, nós sabemos, o falso profeta eram os sacerdotes, que faziam culto ao imperador. E eles dizem que, viram lá, quando também o Apocalipse, ele cita uma prostituta, né? Eles falam que a prostituta que está descrita no livro de Apocalipse é a cidade de Roma, que já foi castigada por Deus. Está vendo? Então eles falam, não, o Apocalipse já aconteceu, todos os eventos. A única coisa que não aconteceu é a volta de Jesus. Só, e o julgamento, né, o juízo final. Então eles acreditam dessa forma. Existe uma segunda posição também, que é a interpretação historicista. O que é isso? Essa posição surgiu no ano de 1100. Então você vê que é relativamente nova também, no ano de 1100. É a posição que foi adotada por Calvino, Lutero e os reformadores, inclusive os presbiterianos, que fazem parte da reforma protestante. Nós não fazemos parte da reforma protestante, eles fazem, né? Então, essa posição defende que os eventos já estão se cumprindo. Ou seja, o anticristo já pode estar no mundo, né? E ele já pode estar no mundo, e nós podemos já estar prestes a entrar na grande tribulação. Porque na visão deles, a igreja participará da tribulação, sofrerá na tribulação, né? Então, daí que surgiram, né, o que nós vimos na semana passada, os pós-tribulacionistas. Vocês lembram? O que significa pós-tribulacionistas? Quem lembra aí? Que vai ser arrebatado após a tribulação, né? E mesotribulacionistas? Durante a tribulação. Então, aí se dividem, né? Existem alguns que acreditam que a igreja vai passar por toda a tribulação e depois é que vai ser arrebatada, ou outros acreditam que os primeiros 3 anos e meio a igreja passa pela tribulação, depois a igreja é arrebatada, aí que vem um sofrimento pior ainda, né? Então, eles acreditam assim. Então, nesses se encaixam os reformadores, né, de hoje, tá certo? Só que é estranho, irmãos, porque essa posição começou no ano 1100. Então isso é estranho. É justamente por isso que eles são chamados de reformadores. Constantemente, quando você estuda a história dos reformadores, né, desse grupo de pessoas, desde Calvino, Lutero e vem andando, né, até a história presbiteriana e etc. Quando você vem estudando a história, você vê que existem institutas e tantas outras coisas, concílio disso, concílio daquilo, reunião, concílio é reunião, reunião tal e reunião tal e reunião tal, para discutir assuntos bíblicos, para eles adotarem uma posição só. Então, aí eles estudam um texto na Bíblia, e determina, não, esse texto está falando isso. Então é isso, pronto, então tá, bateu o martelo, é isso, né? Então é isso que acontece. Então por isso essas ideias vêm se disseminando tanto. É justamente por isso que quando você escuta alguém que faz parte da reforma, alguma denominação que faz parte da reforma, eles citam muito, mas muito, muito Calvino. Por quê? Porque parece que Calvino bateu o martelo, o que o Calvino falou, a água parou, né? Aí eles citam muito pais da igreja, como ensinaram os pais da igreja. Eles falam muito como ensinou Calvino em tal. Eles prezam muito essas
frases, né, e estudos e livros de pessoas. Então acaba que eles desconsideram, né, algumas partes na Bíblia que precisam ser entendidas. Tá certo? Então isso é historicista, né, já vem acontecendo agora na história atual. Existe uma terceira também, que é a interpretação idealista. O que é isso? Esse aqui é aquele que lê o Apocalipse e fala assim, não, isso aqui, tudo que fala em Apocalipse não tem nada temporal. Nada é temporal, tudo é... Não existe tempo ali, a gente não consegue cronometrar eventos e nada. Tudo é simbólico, tudo é espiritual. Tudo é espiritual, tudo. O Apocalipse inteiro é só simbólico. Tudo no livro se refere ao conflito entre o bem e o mal. Nada é considerado verdadeiro na história, mas tudo simboliza a vitória de Cristo sobre o reino das trevas. Então é tudo simbólico. Nada aconteceu e nem acontecerá literalmente, né, seja literal ou historicamente. Portanto, não existe uma interpretação, porque é tudo simbólico. Quando fala lá sobre a volta de Cristo é simbólico, sobre o milênio é simbólico, novos céus, nova terra, tudo aquilo ali é simbólico. Então eles não acreditam no que está escrito. Acreditam no que está escrito, mas como forma simbólica. Parábolas, não sei. Né? Existe esse grupo de pessoas. Mas existe também o quarto, né? Esse aqui são só os principais, tem outros. O quarto, que é a interpretação futurista. A interpretação futurista. Quando você lê o livro de Apocalipse, essas pessoas defendem de que, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, todos os eventos ocorrerão no futuro. Essa interpretação vem ela vem defendida através dos séculos, desde a igreja primitiva, em Atos, em Jerusalém. Defendida pelos bispos do primeiro século, até por seus sucessores. Inclusive hoje, nos que são chamados de pais da igreja. Né, aqueles que foram usados por Deus, né, para manter viva a tradição histórica da igreja de Jerusalém até hoje, que é a que nós seguimos. Por isso que nós somos fundamentalistas, por isso que a nossa igreja é considerada uma igreja tradicional. Quando se fala uma igreja tradicional, o que é isso? Que seguiu as tradições lá de Jerusalém e vem seguindo até hoje, com relação a batismo, ceia do Senhor, a fé, a Bíblia como única regra de fé e prática, trindade, o homem, corpo, alma e espírito, e etc. Igrejas que não são consideradas tradicionais, eles vêm modificando algumas coisas, que aí são esses concílios que a gente falou, que eu falei. Por exemplo, em um desses concílios foi determinado que o homem, ele não é corpo, alma e espírito, porque a alma e o espírito é a mesma coisa. Está vendo? Só que aí a gente vê 1 Tessalonicenses 5:23, que fala o quê? E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Mas a maioria dos pregadores da atualidade, eles ensinam que, não, o homem é dicotômico, que significa só alma, espírito e corpo. Mas e a alma? A alma é o mesmo que espírito. Então, coisas assim são definidas nessas reuniões, concílios que vieram acontecendo com o passar dos anos, desde o passado até hoje. Nós seguimos a tradição da Bíblia, por isso nós acreditamos numa Bíblia literal, tá certo? Então, nesse caso aqui, o arrebatamento e os eventos no céu, a grande tribulação, o milênio e o juízo final ainda estão por vir. Aí eu pergunto, onde que você se encaixa? A, B, C ou D? Qual? Na D? Por quê? Futurista. Lembra? Então, futurista significa que hão de acontecer. Hão de acontecer. Então, quando nós vemos, a partir do capítulo 4, são coisas que vão acontecer. Nós não acreditamos, pela palavra de Deus, que algo está acontecendo já, ou que já aconteceu.
Não, as coisas hão de acontecer. Então, ou seja, por isso o livro de Apocalipse é um livro profético. São coisas que vão acontecer. Então, a partir do capítulo 4, nós vemos coisas que vão acontecer. Tá certo? Seguindo essa sequência, vamos fazer uma revisãozinha. Isso é importante a gente entender essa sequência. Então, aí, de vez em quando, a gente vai estar vendo isso. Tem alguns irmãos que não estavam presentes semana passada, então isso aqui é muito importante. Seguindo essa linha de raciocínio, então, futurista, de que as coisas vão acontecer, o que nós conseguimos entender, então, como nós vimos semana passada? Lembra? Hoje nós estamos em que época hoje? Nós estamos na época da igreja. Hoje nós estamos na época da igreja. Tá certo? Nós somos a igreja. Então nós estamos vivenciando. O Senhor Jesus Cristo veio, morreu por nós, com o seu sangue ele comprou a igreja. Então nós somos a igreja de Cristo. Próximo evento que nós estamos esperando seria o quê? Arrebatamento. É o próximo evento que nós estamos aguardando. Nós não acreditamos que nós já estamos na tribulação. A gente não acredita isso. Né? Porque aqueles que ensinam de que a igreja vai passar pela tribulação, então eles estão esperando o anticristo se manifestar já. Eles já estão esperando já o anticristo se manifestar, fazer acordos de paz e etc. Tal, porque aí já vai começar o sofrimento, a igreja vai ser perseguida e tudo mais. Aí depois, quando chegar no final, na metade, aí a igreja sobe e Deus derrama, né, mais ira sobre a face da terra. Mas não é isso que vai acontecer. Nós cremos, né, que a igreja, como nós vimos, nós não fomos destinados à ira, como diz 1 Tessalonicenses, mas à aquisição da salvação. E nós entendemos no Apocalipse que a tribulação é o derramamento da ira de Deus sobre esse mundo. A igreja não tem por que passar pela grande tribulação. Nós pertencemos a Jesus, nós não estamos debaixo da ira. Isso aqui é para os ímpios, é o castigo dos ímpios, das nações que se esqueceram de Deus, não nós. Então é isso que a gente acredita. No arrebatamento, então, nós vamos para o céu. O que vai acontecer lá no céu? Vocês lembram? No céu vai acontecer o tribunal de Cristo, que é onde nós vamos ser julgados pelas nossas obras, que é o que fala em eu não sei se é 1 ou 2 Coríntios, mas capítulo 5, versículo 10, se eu não me engano, né? Que ele fala ali que seremos julgados pelas nossas obras. Nós vamos receber de acordo com o que nós tivermos feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 1 Coríntios 3 fala sobre os galardões. E depois vai acontecer o que também? As bodas do Cordeiro. Né? Vai acontecer um casamento lá de Cristo e a igreja. Enquanto essas coisas se concretizam no céu, a situação da terra simultaneamente vai ser um período de 7 anos de tribulação, conforme diz em Daniel capítulo 9. Então vai acontecer um período de tribulação, 7 anos, onde vai acontecer então, o anticristo vai se manifestar, e nós temos ali então o que vem descrito no Apocalipse, que os selos, as trombetas e as taças da ira de Deus, que são os juízos, né? Apocalipse capítulo 6 a 18. Com isso, então, logo depois nós temos a segunda vinda de Cristo, que também é chamada de Cristo vai vir para a terra reinar durante 1000 anos. É chamado de milênio. Então isso aqui, a segunda vinda de Cristo, então começa o reino milenar de Cristo. O pessoal fala segunda vinda, né? Segunda vinda de Cristo, mas quando a gente fala segunda vinda, a gente está se referindo à segunda vinda nesse mundo, pisando nessa terra. Porque a gente viu semana passada sobre o arrebatamento, né? Que Jesus, ao arrebatar a igreja, ele não vai descer. Então a gente prefere falar que não é uma segunda vinda, é a volta, né? Mas a segunda vinda a esse mundo é o milênio, né? Então aí depois nós temos então, logo depois do milênio, no final do milênio, aí nós vemos que Satanás foi aprisionado durante 1000 anos, acontece o milênio, Cristo reina e tal. Aí depois nós vemos ali que Jesus é vencedor, Satanás é lançado no inferno, e aí então nós temos o grande trono branco, que é onde os ímpios vão receber o lago de fogo, e aí logo depois, né,
nós temos novos céus e nova terra. E aí o livro do Apocalipse termina, né? Então esses são os eventos que se seguem, tá vendo? Então tudo isso são coisas que hão de acontecer, né? Então essa é a sequência. É importante a gente compreender essas ideias, irmãos, para a gente definir onde que a gente está, em qual momento que nós estamos, tá bom? No texto que nós lemos em Apocalipse capítulo 1, nós lemos dos versículos 1 até o versículo 8. Isso aqui é uma introdução, então, para começar, né, a carta. Então, nessa introdução, nós temos alguns pontos aqui importantes a se considerar. Primeiro, revelação de Deus, versículo 1. Ele disse, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. Então, nós vemos ali que é uma revelação de Deus. Deus revelou. Agora, algumas pessoas usam esse versículo para dizer que Jesus Cristo é menor do que Deus, porque ele diz revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Quer dizer, Jesus não tinha, Deus deu para ele. Então, Jesus não tinha essa revelação, Jesus não sabia. Só que a gente tem que entender, irmãos, algumas coisas, e uma delas é que Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Então, Jesus, em algumas partes no Apocalipse, nós encontramos um Jesus esvaziado e um Jesus triunfante. Por exemplo, nós encontramos no Apocalipse um cordeiro, o Jesus, tudo Jesus, mas o cordeiro, mas também o leão. Nós encontramos um cordeiro, mas também um pastor, né, um sumo pastor. Nós encontramos aquele que foi morto, que Apocalipse fala, né, aquele que foi morto e tal, mas encontramos também aquele que reviveu. Nós encontramos aquele que está à destra do Pai, mas também aquele que se assenta no trono. Ou seja, então, quando a gente entende isso, nós vemos que Apocalipse, ele menciona essas duas faces de Cristo. O Cristo esvaziado e também o Cristo triunfante, né? O Cristo que reina. E nós vemos aqui que, nesse ponto aqui, então, está mencionando sobre o esvaziamento. O Pai deu para o Filho. E o Filho, e diz aqui, né, que a qual Deus lhe deu, e aí para mostrar aos seus servos. Para mostrar aos seus servos. Que aí nós vemos aqui também no versículo 1. Por que isso é importante? Então, a visão do Apocalipse não veio da imaginação de ninguém, não é que ele simplesmente escreveu alguma... Não, isso aqui foi revelação de Deus. O próprio Deus, né, mostrou para ele, tá certo? Então, isso significa que as revelações não foram frutos de desvario mental ou imaginação humana. 2 Pedro capítulo 1, versículos 19 e 21 falam que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas homens de Deus escreveram inspirados pelo Espírito Santo. O Apocalipse foi a última revelação canônica de Deus. Não existem mais revelações. Isso é importante entender, irmãos. Não existem mais revelações. Fechou-se com o Apocalipse. Para e pensa, a possibilidade de haver ainda revelações. Se ainda houvessem revelações de coisas que hão de acontecer, então tudo que fosse revelado poderia ser aceito. Porque que critério que a gente usaria para falar, não, isso aí é de Deus, isso aí não é, isso aí é de Deus. Se as revelações trariam coisas que a Bíblia não menciona, porque haveriam de acontecer. Mas Deus, sabendo disso, Ele fechou as revelações com o Apocalipse. Então, todas as coisas que nós temos para entender, está no Apocalipse. Por isso, ele termina com chave de ouro, novos céus, nova terra, tal, e o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem quiser venha. Você vê ali um triunfo para fechar com chave de ouro. Aí, quando termina, ponto, o último versículo de Apocalipse, acabou. Não tem mais revelações. Então, se houvesse, a gente teria essa dificuldade, tá certo? Mas acabou. Nós vemos que foi escrita aos seus servos, para a igreja de Cristo, em todo o mundo, em todas as épocas,
para que nós possamos nos preparar para os eventos futuros, as coisas que haveriam de acontecer. Na semana passada nós vimos 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, quando fala sobre o arrebatamento. Nós vemos o primeiro versículo, o versículo 13, ele diz ali: irmãos, quanto às coisas, aí que vão de acontecer, não quero que sejais ignorantes, como aqueles que não têm esperança. Aí no versículo 18, diz ali: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quais palavras? Quando ele descreve o arrebatamento que nós vimos na semana passada. Então, isso aqui, o livro do Apocalipse foi escrito para nós, os servos de Deus, não para os ímpios, não para o mundo. Quando os ímpios leem Apocalipse e veem todas as coisas que vão acontecer, principalmente todos os castigos e juízos de Deus, as taças, os selos e as trombetas, e principalmente o final, quando fala lá sobre o juízo final, isso aqui são coisas inaceitáveis. Então é natural que a gente veja pessoas do mundo não lendo ou não entendendo Apocalipse. Mas não a igreja. A igreja precisa entender o Apocalipse, porque foi escrito para nós. Nós vemos então o versículo-chave, é o versículo 3, que diz: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então isso aqui é bem-aventurança, para aquele que lê e para aquele que guarda as coisas que estão escritas aqui. Aí fica a questão, muitas pessoas deixam de ser bem-aventurados por isso, porque não leem e não buscam entender o que está escrito. Infelizmente essa é uma realidade geral da igreja, das igrejas, tá bom? Esse é o versículo-chave. Nós encontramos então com os cumprimentos da Trindade. Agora a gente vai entrar numa parte mais difícil de entender. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, versículos 4 e 5. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra. Àquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Irmãos, o objetivo do estudo não é simplesmente mostrar sequência de eventos, mas é para que a gente entenda, e quando a gente lê Apocalipse, você sabe o que está falando. Porque sequência de eventos é fácil, isso aqui em um mês a gente consegue fazer tudo. Mas o nosso interesse não é sequência, mas entender o que está escrito. Cada juízo, cada figura, cada símbolo, entender tudo. E então, nós vemos aqui, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, aí nós temos um cumprimento. Nós vemos aqui, ele fala da parte do que era, e que há de vir. Então aqui não se refere a Jesus, porque Jesus ele é referido no versículo 5. Viram ali? E da parte de Jesus Cristo. Então não está falando de Jesus. Se não está falando de Jesus, a única coisa que resta é Deus. Então ele está falando de Deus. Nós encontramos aqui também da parte dos 7 Espíritos. O que é 7 Espíritos? O que é isso? Isso aqui é de difícil entendimento, mas a maioria das pessoas que estudam concordam quando nós lemos, por exemplo, o capítulo 3, versículo 1, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras e tal. Viu? Falou de novo, 7 Espíritos de Deus. Aí você vai para o capítulo 4, versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Nós encontramos lâmpadas que eram os Espíritos de Deus. Aí você vai para o capítulo 5, versículo 6 de novo. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro,
como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Então, o que é isso? A maioria das pessoas, quando você vê os livros de interpretação e tudo mais, a única explicação que existe, além do fato de que Deus não tem espírito, né? Deus não tem 7 espíritos, então isso é ilógico, pensar que 7 espíritos de Deus não tem espírito. Mas esse é um ponto difícil de se entender, mas aparentemente faz referência ao Espírito Santo, já que, uma vez que está, aqui nós vemos que os 7 espíritos, eles estão mencionados entre Deus e Jesus, na saudação. Então, entre Deus e Jesus, faltando somente o Espírito Santo. Aí a maioria daqueles que estudam, nós encontramos, por exemplo, eu vou ler para os irmãos, não precisa abrir se não quiser, em Isaías, no capítulo 11, tem um versículo que abre um pouquinho melhor a mente sobre isso, que diz assim, versículos 1 e 2, falando sobre Jesus, tá bom? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. A gente não tem tempo para discorrer sobre isso, mas está falando sobre Cristo, tá bom? É uma profecia sobre Jesus. E repousará sobre ele, Jesus, o Espírito do Senhor. Aí ele começa a descrever o Espírito do Senhor. Ó, Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento. Deixa eu voltar aqui. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento do temor do Senhor. Então, junto com o Espírito Santo, ele começa a descrever, ele dá a descrição ali desse Espírito. Então, o versículo? Perdão, Isaías. Isaías 11, 1 e 2. Isaías 11, 1 e 2. Ele começa a descrever o Espírito Santo aqui, né? Então, pessoas fazem a ligação desse versículo com o Espírito Santo. E já que ele está no meio de aquele que era, né, que sempre foi, e Jesus Cristo. Então, no meio, colocam o Espírito Santo. Fora isso, não tem outra explicação, porque Deus não tem espíritos, né? Então, eles entendem que aqui faz uma alusão ao Espírito Santo. Então, isso aqui, nós acreditamos que o número 7 aparece muitas vezes em Apocalipse. E na Bíblia ele representa muitas vezes completude, perfeição, plenitude. Por exemplo, Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º, descansou. Não que ele descansou porque estava cansado, mas para mostrar que terminou, completo, foi completo. Por isso que se fala muito que o número 7 é o número da perfeição. Já ouviu isso? O número 7 é o número da perfeição. Então, pessoas acreditam que aqui, quando fala sobre os 7 Espíritos, ele está mencionando sobre o Espírito Santo, a perfeição do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, tá bom? Irmãos, perguntas e comentários, eu vou deixar para o final, porque senão o vídeo vai ficar comprido aqui, e o áudio não vai pegar os irmãos. Sempre que eu paro aqui, fica em silêncio, porque aqui não capita os irmãos. Guarda pergunta e comentário, a gente vai fazer isso depois, tá bom? Então, eles concordam que se refere às obras do Espírito Santo e sua plenitude sobre a terra. E ele diz, então, Pai, Espírito Santo e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha. Quando fala fiel testemunha, a palavra testemunha, no grego, significa mártir. Ou seja, aquele que está disposto a morrer pelo seu testemunho. Morrer por causa do testemunho, dando testemunho. Ele diz ali, então, falando sobre Jesus, o primogênito dentre os mortos. Por que isso? Cristo foi o primeiro a ressuscitar. De acordo com 1 Coríntios 15, 23, fala que a sequência, né? Primeiro Cristo, depois nós.
a ressurreição. Então, Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Agora, claro, né, teve outras ressurreições no Antigo Testamento, no Novo, a viúva de Naim e etc., né, a filha de Jairo, mas falando sobre ressurreição dentre os mortos para a vida eterna. Tá? Então, Cristo, essas pessoas foram ressuscitadas, mas morreram de novo. Né? Então, mas Cristo, então, foi o primeiro a ressuscitar. Colossenses capítulo 1, versículo 18, fala isso também. E ele diz, falando de Jesus, o príncipe dos reis da terra. A palavra príncipe aqui, no grego, significa comandante, chefe, o comandante dos reis da terra, falando sobre Jesus Cristo. Aí é interessante que ele diz depois aqui, né, que ele fala, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre, amém. Jesus nos fez reis e sacerdotes. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. Por que nós fomos feitos sacerdotes? Porque a partir da morte de Cristo, nós não precisamos mais de alguém para interceder por nós. Nós podemos chegar diante de Deus em oração diretamente, né? E ele fala que nós fomos reis, fez de nós reis. Isso aqui nos ajuda a compreender quando nós lemos o Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, que diz assim: e cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos para todo sempre. Então ele já nos fez reis e sacerdotes, mas esse reinaremos está no futuro. Então nós vamos reinar para todos sempre, né? Então aqui nós vemos, irmãos, que ele faz, isso há de se concretizar, tá bom? Um dia nós reinaremos com Cristo, né? Um dia nós reinaremos com Jesus. Nós vemos aqui outro ponto para a gente finalizar: cada olho verá o Senhor. O versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Mas agora, tudo bem, mas como ele fala que até os mesmos que o traspassaram? Sabe o que significa isso? Que aqueles que mataram Jesus também vão ver ele voltando. Quando é que aqueles que mataram Jesus, que o traspassar significa furar, tá? Aqueles que furaram Jesus vão ver ele voltando. Mas quando que eles vão ver Jesus voltando? Então, provavelmente aqui é uma alusão do que aconteceria, ou seja, da ressurreição para a morte. Porque os ímpios, eles vão ser ressurretos depois do milênio. Nós vimos isso semana passada. Depois do milênio, né, e deu o mar aos mortos que nele havia, etc. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Né? Então aí nós vemos ali que eles vão ser ressurretos, mas para o juízo final, para o seu julgamento. Então provavelmente ele faz uma alusão aqui ao milênio, né, ao final do milênio, a ressurreição para a morte, não para a vida. A ressurreição para a vida é a nossa ressurreição, né, lá no arrebatamento. Mas a ressurreição para a morte é só depois, né? Tá certo? Então aí depois ele finaliza aqui, né, dizendo o versículo 8, que é uma conclusão da saudação pelo Pai da eternidade. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando fala Alfa e Ômega, os irmãos entendem o que significa, né? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra. Então ele está falando lá, né? Eu sou o começo e o fim. Não que Deus tenha começo ou que tenha fim, mas como diz em Salmo 92, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Né? Então é isso que se refere aqui a respeito da eternidade do Senhor, né? Tanto passado quanto futuro. Logo depois João começa a narrar sobre o seu arrebatamento pelo Espírito Santo e as coisas que ele recebeu. Aí nós vamos ver tudo aquilo que João, né, que o Senhor Jesus Cristo, ele chega para João, mostra para ele e fala: João,
escreve as coisas que você vai ver, né? Tanto é que aí ele diz, último versículo para nós, no versículo 19, ele diz: escreve as coisas que tens visto e as que são, né, presente, né? As coisas que tens visto e as que são, coisas que você está vendo agora, e as que depois destas hão de acontecer, tá certo? Então ele fala: João, escreve as coisas que você viu até agora e as que hão de acontecer. Então aí nós vemos que Apocalipse, então, ele vai acontecer algumas coisas ali, e a gente vai entrar nisso na semana que vem, tá bom? Então aqui é só uma saudação, é uma introdução para já poder entrar, né, em toda a revelação, tá? Então essa introdução aqui, isso é importante para a gente poder entender a quem foi escrito o livro, para quê, qual que é o objetivo, né, e como que a gente pode ter proveito disso, tá bom? Então a gente vai finalizar por aqui, irmãos, com uma oração. Depois eu vou abrir espaço aí se alguém quiser perguntar ou comentar alguma coisa, tá? Vamos orar?